grau, nunca se exercitou o direito de defesa contraditório sobre aquela pena. O cidadão começará, no dia seguinte, cumprir uma pena sobre a qual a defesa nunca debateu, sobre a qual nunca se exercitou contraditório, e o nosso sistema é assim. Igualmente, nos casos em que a condenação em primeiro grau e a pena é agravada em segundo grau, de maneira a mudar o regime prisional ou mudar a modalidade de pena. Mais uma vez, o agravamento com prejuízos ao réu jamais terá sido objeto de discussão contraditória. Jamais terá sido exposto ao direito de defesa e, nesses dois casos, não há dúvidas. O cumprimento da execução provisoriamente é inconstitucional por violação do contraditório do direito de defesa, porque aquela pena jamais terá sido debatida. Quarta hipótese é a hipótese de decisão contrária, manifestamente contrária à jurisprudência dos tribunais superiores. Infelizmente, senhores ministros, como Vossa Excelência sabem, ainda há nos juízos de primeiro grau e nas jurisdições inferiores uma longa tradição inquisitória, uma longa tradição de rebeldia com a jurisprudência dessa corte. Poderia lembrar o exemplo da progressão de regime nos crimes hediondos, decidida por essa corte durante anos descumpridas por tribunais estaduais do Brasil afora, durante anos. Houvesse execução provisória naquela época, milhares de cidadãos estariam cumprindo pena em regime prisional à revelia do entendimento dessa carta. Por fim, lembro do princípio democrático, da questão das regras do jogo, aqui no diz Norberto Bobbio. Milhares de cidadãos, milhares de advogados que já estão se defendendo em processos em curso, se defendem com a legítima expectativa normativa de que o artigo 283 do Código de Processo Penal seja cumprido. Elaboraram suas defesas com a legítima expectativa de que a regra seja cumprida daquela maneira. E agora são colhidos de surpresa com a possibilidade de mudança abrupta da regra durante o jogo. A mudança de regra durante o jogo viola o princípio democrático. E, nesse caso, abate o direito de defesa. Porque as defesas não foram preparadas, não foram concebidas, não foram estruturadas pensando numa execução imediata da pena. Foram concebidas com olhar no Código de Processo Penal, com olhar na Constituição, com olhar na jurisprudência dessa Suprema Corte de Tribunal, desse Supremo Tribunal Federal. Por essas razões, impõe-se a concessão da medida liminar, para que esses temas sejam debatidos e muitos outros. Por fim, senhores ministros, doutor Rodrigo Janot, a advocacia não desconhece, ministro Barroso, que é preciso aprimorar os temas de justiça. A advocacia não desconhece que precisamos aprimorar os meios de controle da corrupção. Mas a advocacia tem o dever de informar, e essa tribuna é um lugar privilegiado para isso, que a supressão de garantias individuais, a mitigação da presunção de inocência, a admissão de provas ilícitas, a restrição do habeas corpus, são meios ilusórios de se combater a corrupção. Essas medidas não trarão um trato melhor à coisa pública, que é o que se quer. Estamos a iludir a população brasileira caminhando em medidas desse signo. Pena, senhores ministros, pena criminal, pena é imposição de sofrimento. Pena é imposição de sofrimento. E ao pretexto, sob o legítimo objetivo de punir, e talvez punir melhor alguns, nós estamos hoje punindo milhares de marianas. Milhares de marianas que estão Brasil afora cumprindo penas provisoriamente à revelia daquilo que diz a Constituição, daquilo que diz o Código de Processo Penal e daquilo que rezou essa sagrada Corte de Justiça durante décadas. Por essas razões, a Associação dos Advogados de São Paulo se irmana nas demais entidades da advocacia e espera hoje a concessão da medida liminar para suspender os efeitos nos termos que pleiteados. Muito obrigado pela atenção. Ao doutor Fábio Tofik Simantobi, que se pronunciará em nome do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Senhor presidente, senhoras ministros, senhoras ministras, senhores ministros, o Brasil ostenta a marca de ter uma das maiores populações carcerárias do mundo. 40% dos seus presos são presos provisórios, presos que aguardam julgamento. Antes de se comparar a outros países, o Brasil precisa resolver as suas mazelas da justiça penal. Para se comparar a outros países, o Brasil precisa combater a violência e a corrupção policial. Para se comparar a outros países, o Brasil precisa parar de condenar com base na prova do inquérito. O Brasil precisa parar de condenar com base na confissão policial, malsinadas confissões policiais, ou nos testemunhos de ouvir dizer. Para se comparar com outros países, o Brasil precisa respeitar e incrementar a sua prova pericial. Para se comparar com outros países, há que haver respeito à integridade da prova, há que haver assegurada a cadeia de custódia dos elementos probatórios.
Para se comparar a outros países, o Brasil precisa assegurar a paridade de armas. O órgão que acusa, data máxima vênia do eminente Procurador-Geral da República, que hoje aqui presente, o órgão que acusa não pode emitir parecer e não pode opinar e ser o fiscal do processo. Para se comparar com outros países, o país precisa acabar com a cultura de que o juiz do inquérito é o juiz do processo e é o juiz do julgamento. Para se comparar com outros países, o livre convencimento motivado, essa regra que tem permitido que qualquer juiz, em qualquer rincão desse país, decida ao bel prazer e ao sabor de suas convicções íntimas, possa ser um guia criterioso de distribuição de justiça equânime. Para se comparar com outros países, o Brasil precisa respeitar a jurisprudência dos tribunais superiores, precisa respeitar os precedentes que asseguram os direitos e as garantias fundamentais do cidadão. Para se comparar com outros países, os tribunais regionais e estaduais do Brasil precisam parar de condenar com a fundamentação per relatione, que é aquela que faz remissão à sentença de primeiro grau, ou pior, ao parecer do Ministério Público, que é órgão acusador do processo. Para se comparar com outros países, o Brasil precisa resolver sua dramática situação prisional. Senhores ministros, senhoras ministras, para se comparar com outros países, em suma, o Brasil precisa respeitar a sua Constituição Federal. Enquanto nada disso é feito, ou melhor, no momento em que estas e tantas outras mazelas que todos os que falaram hoje aqui vivem dia a dia na prática e que levariam horas para ser esmiuçadas e que vossas excelências bem conhecem no dia a dia do cadinho do exame forense, no dia em que todas essas mazelas tiverem a atenção dos tribunais estaduais e estiverem resolvidas, quem sabe a sociedade não esteja madura para debater de forma ampla, de forma democrática, mediante proposta de emenda constitucional, que data máxima vênia é a única medida que permite discussão nesse caso, como reconhece o próprio Ministério Público nessa sua polêmica proposta de 10 medidas, e que não deixa de reconhecer que não pode o judiciário subverter essa norma constitucional. Quando todas essas questões estiverem decididas, talvez estejamos preparados, quem sabe, para flexibilizar, mediante proposta de emenda constitucional, essa sagrada, essa sacrossanta cláusula constitucional que garante uma das poucas coisas que ainda se consegue garantir nesse país, que é a presunção de inocência até o trânsito em julgado da condenação. Muito obrigado. Agradeço também a Vossa Excelência. E agora convido o Dr. José Horácio Ribeiro, que falará em nome do Instituto dos Advogados de São Paulo. Vossa Excelência também tem até 5 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Ricardo Lewandowski, excelentíssimo senhor relator, ministro Marco Aurélio, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, demais ministros que compõem esta egrégia Suprema Corte, excelentíssimo Procurador-Geral da República, meus ilustres colegas advogados que dividem esta tribuna, a questão, sem dúvida nenhuma, tem como um grande farol a presunção de inocência. E isto já foi aqui, nesta tribuna, destacado, e o ingresso do Instituto dos Advogados de São Paulo, do ponto de vista estatutário, foi debatido, e existe um parecer do professor Renato Jorge de Mello Silveira, professor titular de Direito Penal da USP, que demonstra exatamente a força desta situação, desta garantia. Mas eu peço a Vossas Excelências para retornar a reflexão no âmbito da segurança jurídica. Por que eu faço isso, ministro Barroso? Porque não nos parece que existem dados seguros, especialmente perante o Supremo Tribunal Federal, em relação à reversão dos casos. Nós tivemos aqui na tribuna notícias trazidas da Defensoria Pública da União em relação ao Tribunal Superior, São Paulo, Rio de Janeiro, e eu vou trazer a Vossas Excelências um estudo que o Instituto dos Advogados fez, juntamente com a Associação Brasileira de Jurimetria,
que foi publicado e que teve uma divulgação ampla pela Folha de São Paulo relativa a todos os processos que foram julgados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no âmbito criminal. Pelos dados do CNJ, nós estamos falando de 1/4 do movimento de processos do país. Nesse estudo, ministro Barroso, nós levantamos cerca de 157 mil acórdãos das 16 câmaras criminais do Estado de São Paulo. Destes, cerca de 57 mil eram só apelações de réus. Muito bem. 45% de provimento dessas apelações. 30% provimento integral e 70% provimento parcial. Mas este não é o dado principal. O dado principal desse estudo é que nós verificamos, e evidentemente dentro da premissa de que existe uma distribuição aleatória desses processos, e por estatística existe uma média, nós temos a 4ª Câmara Criminal do Estado de São Paulo, que rejeita 81% dos recursos. E a 12ª Câmara Criminal, que rejeita 16% dos recursos. O que vale dizer que a sorte de cair numa Câmara ou noutra Câmara é que definirá, nesse estado de coisas, a pessoa passar a cumprir imediatamente a pena. Isto é segurança jurídica? Evidentemente que não. Ministro Fachin, eu tive a oportunidade de, na última sexta-feira, assistir uma brilhante exposição de Vossa Excelência, onde ali fez uma metáfora fundamental de que, efetivamente, o Supremo Tribunal Federal está de uma margem do rio. E ele olha, muitas vezes, o problema do outro lado da margem do rio. Aquele julgamento no habeas corpus foi um retrato de uma situação específica. Hoje aqui nós estamos discutindo uma tese. E o problema está do outro lado, no Poder Legislativo. É incontornável que não existe competência do Supremo Tribunal Federal para legislar quando nós temos um dispositivo que expressamente determina o trânsito julgado para expedição de mandado de prisão. Quando eu ingressava, eu vi o busto de Rui Barbosa ali na entrada e lembrei quando ele diz que o que hoje semeais, colhereis amanhã. Efetivamente, nós entendemos que não é isto que essa Suprema Corte pretende sinalizar para todos os tribunais, como, e aí o risco efetivamente que justifica a concessão dessa medida cautelar tem feito em prejuízo da sociedade brasileira. Muito obrigado. Agradeço ao doutor José Horácio Ribeiro. Convido agora o doutor Elias Matar Assad, que falará pela Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Também tem até 5 minutos. Nobre ministro-presidente, augusta corte, membro e representante maior do Ministério Público, eu venho falar pela Associação Brasileira de Advogados Criminalistas e trazer aqui uma reflexão sobre nossos costumes. Relembremos aqui o cânone 27, no Código de Direito Canônico, que dizia uma coisa maravilhosa. Diz: o costume é o mais autêntico intérprete da lei. Eu lembro a todos aqui que os nossos juízes brasileiros, nas 3 últimas linhas das sentenças condenatórias, dizem, de longa data: transitada em julgado esta, espeça-se mandado, lance seu nome no rol dos culpados. Isto é uma espécie de mantra que está lá em todas as sentenças de nossos queridos e valorosos magistrados brasileiros. Pois bem,
Recordo também que deste ponto das sentenças ninguém recorre. O Ministério Público não recorre disso. A defesa, evidentemente, que não. Então, para réus soltos, quando o processo sai da primeira instância, esse ponto da sentença atinge firmeza, porque ele não é questionado no recurso. E o tribunal não mexe nisso. E julga, mesmo que mantenha a sentença condenatória, para aquela parte da sentença que assegura, que se refere ao trânsito em julgado, me parece que a sentença se solidificou. Portanto, eu coloco aqui até uma violação da coisa julgada, uma violação desta parte da sentença que transitou em julgado e que não pode ser modificada de ofício para prejudicar o réu. Então, quantos e quantos juízes brasileiros vinham agindo assim? E eu uso esta tribuna, pelo tempo que nos é permitido, para tentar contribuir, fazendo aqui um registro de lamento. Eu vejo que muitos magistrados têm se ufanado de citar precedentes de cortes norte-americanas, que a corte norte-americana, precedente tal, disse isto ou aquilo. Mas eu lembro que aquela não é a nossa gente, não são nossas cortes. O direito deles pode ser melhor ou pior do que o nosso, mas não é o nosso. Ontem, na Ordem dos Advogados, quando eu fazia uso da palavra, eu dizia, aquelas cortes têm também muitos Donald Trumps em seus seios, e nós não podemos importar essas filosofias de lei e ordem e de rapidez. Recordo aqui que é diferente uma competição de quem chega antes. Nós não temos compromisso com chegar ao fim rapidamente, nós temos compromisso com a perfeição. Eu lembro também que somos um Estado democrático de direito. Esta palavra tão gasta, mas tão atual. Direito nos lembra a mãe filosofia. Nós não podemos trocar a filosofia como mãe do direito. Não podemos substituir esta mãe por uma madrasta chamada economia. E me parece que uma bússola hoje vai apontar para um norte. Nós temos dois nortes. O norte verdadeiro da mãe filosofia e o norte magnético e sistematicamente enganador da mãe economia, que nos embrenhará nas mais falazes ilusões. E me parece também, excelências, e já aqui me despedindo, saudando em especial o Dr. Fachin, nosso querido professor de sempre, e na sua pessoa saudando, evidentemente, mais uma vez toda a corte. A Constituição Federal não tem uma pena para quem a descumpre, porque quem descumpre a Constituição Federal tem a maior das penas, é o desmantelamento de todo o sistema. Por isso que não traz uma pena expressa para aqueles que não a cumprem. Então, aderindo e referendando todos os nobres oradores que me antecederam, eu me despeço aqui deixando esta mensagem da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido agora o penúltimo orador, ou no caso, oradora, a fazer uso da palavra pelo Instituto Ibero-Americano de Direito Público, capítulo brasileiro, a doutora Vanessa Palomares, que terá também até 5 minutos para se pronunciar. Eu pronunciei o nome de Vossa Excelência incorretamente, é Palomanes. Né? Doutora Vanessa Palomares, peço escusas. Sem problema, boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhor relator, boa tarde, senhores ministros, em especial o senhor Fux, boa tarde, ministra Rosa Weber, boa tarde, senhor Ricardo Janot.
Eu venho pelo Instituto Ibero-Americano de Direito Público porque, por mais que pareça óbvio que o artigo 283 do Código de Processo Penal nada mais é do que um espelho do artigo 5º da Constituição, que assegura a todos a presunção de inocência e, com isso, a necessidade imperiosa do trânsito em julgado das decisões condenatórias, ela, para o servidor público, de uma maneira geral, ela tem mais uma consequência, porque todo servidor que responde a um processo criminal automaticamente responde a uma sindicância, que, se admitida a execução provisória, poderá gerar o seu desligamento, ainda que sumário, do serviço público e, posteriormente, a necessidade de a sua reintegração com a devida indenização pelo período de afastamento e o pagamento dos retroativos e demais vantagens que deixaram de ser pagas, além da necessidade de reposição daquele funcionário. Ou seja, o próprio erário pode ser punido por uma decisão que ainda não chegou ao seu fim. Em 1992, aconteceu um caso como esse, em que um servidor foi afastado pelo simples fato de responder a uma ação penal e, posteriormente, ao final da instrução criminal, foi verificado que este nada tinha cometido, foi absolvido e ajuizou a ação contra a Prefeitura do município do Rio de Janeiro, recebeu a indenização, foi reintegrado, recebeu os atrasados, ou seja, eu tenho certeza que ele não foi o único. Outros ubirajaras existiram e vão existir em todo o Brasil, por ser servidor público, sumariamente desligado em razão de responder uma ação penal. Então, se mostra mais do que necessária o reconhecimento da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, por todas as razões que já foram expendidas pelos advogados e Defensoria Pública que fizeram uso da palavra antes de mim, e por todos os outros e pela sociedade que poderá ser prejudicada em razão dessa aplicação antecipada da pena. Como bem disse o patrono que fez o uso da palavra antes de mim, a parte do trânsito em julgado não é objeto de recurso por nenhuma das partes. Mas um dado interessante deixou de ser mencionado aqui, que trata dos H6 que são propostos, que, sendo certo que em 80% dos H6 que são concedidas às ordens, as liminares são indeferidas, o que gera a necessidade do ajuizamento de uma cautelar para o efeito suspensivo, que leva 5 meses para ser analisada. Ou seja, a gente tem uma possibilidade de um excesso de prisão ou de uma injustiça sendo cometida a todo momento. E, por conta do elevado nível de processos que tem para julgamento, não há dúvida de que a presunção de inocência não pode ser violada, ela deve ser mantida, ela deve ser respeitada. Estamos falando da Constituição, que o Código Penal nada mais fez do que espelhar este dispositivo. A Constituição prevê de forma inequívoca a necessidade do reconhecimento da presunção de inocência. E não podemos esquecer dos votos divergentes. Se há um voto divergente num julgamento, há a fumaça de que pode haver a reversão numa segunda instância, num segundo julgamento, numa reanálise do feito, nos embargos infringentes. Então, tratar da execução da pena por uma decisão de colegiado me parece muito temerário. Por conta de todas essas razões, é que o Instituto Ibero-Americano de Direito Público acompanha integralmente as razões expendidas nas ADCs 4.3 e 4.4 e requer a concessão da liminar para que sejam suspensas as execuções das penas atualmente que vem ocorrendo em razão do julgamento do HC 126292. Eu agradeço a atenção de todos e me despeço. Agradeço a Vossa Excelência, doutora Palomanes, e como último orador inscrito, eu concedo a palavra ao doutor Técio Lins e Silva, que falará em nome do Instituto dos Advogados Brasileiros por até 5 minutos também.
Senhor presidente, eu quero declarar, senhor presidente, a emoção de retomar essa tribuna no seu estilo original. Ela esteve rebaixada aqui durante um tempo, em administração anterior, a tribuna foi rebaixada. E por requerimento do Instituto dos Advogados Brasileiros, subscrito pela Ordem dos Advogados, Vossa Excelência determinou que ela voltasse à condição original para ficar no mesmo patamar dos juízes. Um gesto de respeito à justiça, um gesto de um espírito democrático que eu quero louvar e dizer que me emociona retomar essa tribuna que eu conheço há 50 anos, como ela sempre foi. Pena que os meninos que estiveram aqui para visitar a corte, foram recebidos pelo ministro Marco Aurélio, não estejam aí para ouvir um pouco dessas histórias. Esta corte, senhor presidente, esta corte é a nossa esperança, senhores eminentes, senhores ministros, eminente senhora ministra, doutor procurador-geral. Eu cumprimento Vossa Excelência também pelo desempenho. Pensei que Vossa Excelência não viesse presidir hoje, estivesse esgotado, não é, pelos dias de trabalho, pelas horas extras, conduzindo aí um processo complicado, difícil, mas obteve da nação o reconhecimento de sua compostura, de seu equilíbrio, de sua competência. Eu quero dizer, senhor presidente, que, saudando os meus colegas, e Pedro Gordilho, que é o decano dos advogados nesta casa, que está aqui advogando desde que o Supremo Tribunal veio para Brasília, a honra que eu tenho também, senhor presidente, de nesta ação representar o Instituto dos Advogados Brasileiros, que é uma instituição mais antiga que o Supremo Tribunal Federal, porque o Instituto existe desde 1843, e mais a honra de ter metade da corte como confrades, como membros da casa. E a curiosidade para a história de ter o presidente da Corte Suprema, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, o presidente da República, que tomou posse ontem, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, e o relator do processo de impeachment, o senador Anastasia, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Veja a responsabilidade da casa que eu represento, e sendo, neste caso, o decano dos advogados, o mais antigo advogado das instituições, a mais antiga instituição e o advogado mais antigo. E fiquei me lembrando, senhor presidente, orgulhoso do trabalho da Defensoria Pública, que veio aqui para defender o que defendeu, trazendo os dados, e me lembrei muito, há 30 anos atrás, eu estive com o ministro Celso de Mello para levar o pleito da construção da Defensoria Pública, porque era a lei orgânica a lei orgânica da Defensoria Pública, que estava sendo elaborada e que dependia do parecer da Consultoria Geral da República, e Sua Excelência era o chefe de gabinete com quem eu estive para dizer da importância que era a criação de uma Defensoria Pública, que não existia ainda, existia de maneira tímida. E ver hoje esses bravos defensores exercerem o papel que nós sonhamos. Eu sou defensor público honorário, trabalhei na construção dessa instituição, vê-los aqui dizendo que esta ação não é para a defesa dos ricos, defendendo a sua clientela de miseráveis, de pobres, que são os que sofrerão o resultado desta decisão, se mantida. Discordo. O procurador-geral, meu amigo, que eu respeito, ilustre chefe do Ministério Público Federal, declarou à imprensa hoje, deu declarações, e hoje os jornais noticiam, e tem a manchete, Janot diz que, Globo, G1, Janot, 2 pontos, proibir prisão de condenados em segunda instância pode inibir delações. Senhor procurador, senhores ministros, egregia casa, não é verdade,
doutor Janot, que falará depois de nós. É uma covardia, porque ele vai falar depois do esforço de todas as instituições. Não é verdade, é insignificante os presos da Lava Jato, meia dúzia de ricos que estão sendo processados, não é verdade. Esta ação trata da população pobre, dos negros, da clientela do sistema penitenciário, que não é de rico, não é da Lava Jato, doutor Janot. E isso é preciso que esta corte, que eu me lembro de 68, vinha aqui ainda estudante, neste plenário que era um pouco diferente, para impetrar habeas corpus em defesa dos meninos presos em Ibiúna. E quando era concedido um habeas corpus que vinha do STM, nós pedimos extensão, nós pedimos ficar com listas dos presos para pedir extensão. Esta casa, senhor presidente, que em 65 teve o número de ministros ampliado para 16, pensando que iria dobrá-la. E dentre esses novos ministros que honraram a casa, me lembro de Aliomar Barieiro. Aliomar Barieiro, que em matéria penal era um exemplo nas análises que fazia quando debatia a questão das drogas. Imagina, em 68, influenciados por Woodstock, os meninos que fumavam maconha, e ele dizia, não é crime, e mandava soltar. Senhor presidente, eu venho aqui e termino para, em nome da mais antiga casa, da mais antiga instituição jurídica das Américas, juntamente com todas as instituições e, sobretudo, liderados pelas Defensorias Públicas do Rio, de São Paulo, a Defensoria Pública da União, que são instituições recentes, mas vigorosas. Venho aqui para dizer que a esperança que nós, advogados, nós os velhos advogados, e com uma certa melancolia, porque sou mais velho do que os ministros da corte, e que passou a vida inteira dizendo, vamos ao Supremo, nós vamos ao Supremo, de dizer para o juiz, Vossa Excelência, com essa decisão não me satisfaz, porque nós iremos ao Supremo. Era a esperança nossa que esta casa fosse o estuário, fosse aquela casa de justiça a socorrer os direitos da cidadania. Portanto, senhor presidente, eu tenho fundadas esperanças que este julgamento, ainda que na fase cautelar, seja favorável para proteger a população, esta clientela anônima do sistema de justiça criminal. E eu tenho certeza e esperança que depois de 69 reduziram os 16 para 11, cassaram 3 ministros da casa, 2 se aposentaram em sinal de protesto. A história do Supremo Tribunal Federal é a história da defesa da Constituição, é a história da defesa da cidadania, e nunca se calou, ao contrário, sofreu os agravos da ditadura e continua sendo, e eu quero continuar vivendo com a esperança que esta casa seja efetivamente a casa de justiça. Muito obrigado, doutor Técio Lins e Silva. Peço, por favor, que não se manifestem, por gentileza. Eu devolvo a palavra ao eminente ministro relator Marco Aurélio para proferir o seu voto. Presidente, trago este processo para exame do pedido de liminar, acionando o artigo 21 da Lei 9868 de 99, presentes a urgência e a relevância das causas de pedido lançadas nas iniciais e o risco decorrente da persistência do estado de insegurança em torno da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Ante o disposto na Lei de Regência da Ação Declaratória de Constitucionalidade, é impróprio implementar a medida cauteladora por meio de decisão monocrática, considerada a competência do Pleno para deferimento da liminar, exigida a maioria absoluta, 6 votos.
Os autores das ações declaratórias de constitucionalidade ora apreciadas, partido político com representação no Congresso Nacional, o Partido Ecológico Nacional, e tenho a terra como algo divino, e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil sustentam a adequação da via eleita, porquanto configurada controvérsia judicial relevante sobre ato normativo federal. No tocante ao artigo 14, inciso 3 da Lei 9868, a versar a inadmissibilidade da ação declaratória quando ausente controvérsia judicial relevante sobre o tema, está atendida à condição. Atentem para a função desempenhada pela ação declaratória no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, tendo em vista o objetivo do sistema de guarda da lei maior, qual seja afastar dúvida quanto à rigidez de certa norma. Fixadas essas balizas, consigno que tal pressuposto de admissibilidade não deve ser meramente quantitativo, alcançando também situações cujo aspecto qualitativo impõe a intervenção jurisdicional. Se a finalidade da ação é revelar a integridade do preceito normativo, é declaratória de constitucionalidade, há de analisar-se a profundidade e a importância da atuação deste tribunal para a solução de controvérsia de envergadura maior. No caso, o acórdão formalizado no exame do habeas corpus 126.292, relator ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, constituiu reviravolta na ótica até então consolidada no Supremo e, consequentemente, no sistema de precedentes brasileiro. A fissura causada pelo pronunciamento em processo subjetivo não pode ser ignorada, pois repercute na liberdade de milhões de indivíduos. A partir da decisão do Supremo, na referida impetração, surgiram óticas diversas sobre o alcance do princípio constitucional da não culpabilidade, com o qual se teve, nesses 27 anos de vigência da Constituição Federal, harmônico o artigo 283 do Código de Processo Penal, que resultou realmente da Lei 12.403, a nova redação do 283, de 2011. Vejo, a mais não poder, a necessidade de apreciação da matéria em processo objetivo, com ampla cognição, efeitos vinculantes e eficácia geral. A ação declaratória de constitucionalidade mostra-se adequada ao postulado nas petições iniciais. Observem a organicidade do direito, levando em conta o preconizado no artigo 5º, inciso 57 da Lei Maior. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A literalidade do preceito não deixa margem para dúvidas. A culpa é pressuposto da reprimenda e a constatação ocorre apenas com a preclusão maior. O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas. A Carta Federal consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. A regra é apurar para, em execução de título judicial condenatório precluso na via da recorribilidade, prender. A exceção corre à conta de situações individualizadas nas quais se possa concluir, pela incidência
do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. O abandono do sentido unívoco do texto constitucional gera perplexidades presente a situação veiculada nestas ações. Pretende-se a declaração de constitucionalidade de dispositivo que reproduz o prescrito na Carta Federal. Não vivêssemos tempos estranhos, o pleito soaria teratológico, mas, infelizmente, a pertinência do requerido nas iniciais surge inafastável. Ao editar o dispositivo em jogo, o Poder Legislativo, mediante a lei a que me referi, 12.403 de 2011, limitou-se a concretizar, no campo do processo, garantia explícita da lei maior, adequando-se à compreensão então assentada pelo próprio Supremo. Evidencia-se a repercussão negativa do entendimento assentado na apreciação do habeas 126292. Reverteu-se a compreensão da garantia que embasou a própria reforma do Código de Processo Penal. Revela-se quadro lamentável, no qual o legislador alinhou-se ao diploma básico, enquanto este tribunal dele afastou-se. Descabe, em face da univocidade do preceito, manejar argumentos metajurídicos a servirem à subversão de garantia constitucional cujos contornos não deveriam ser ponderados, mas sim assegurados pelo Supremo, enquanto última trincheira da cidadania. Consoante fiz ver ao votar no habeas, de improviso, no habeas 126292, o preceito, a meu ver, não permite interpretações. Há uma máxima em termos de noção de interpretação, de hermenêutica, segundo a qual, onde o texto é claro e preciso, cessa a interpretação, sob pena de se reescrever a norma jurídica, e, no caso, o preceito constitucional. Há de vingar o princípio da autocontenção, eu disse. Já disse nesta bancada que, quando avançamos, extravasamos os limites que são próprios ao judiciário, como que se lança um bumerangue e este pode retornar e vir à nossa testa. Considerado o campo patrimonial, a execução provisória pode, inclusive, ser afastada quando o recurso é recebido não só no efeito devolutivo, como também no suspensivo. Pressuposto da execução provisória é a possibilidade de retorno ao estágio anterior, uma vez reformado o título. Indaga-se, eu fiz a indagação no voto de improviso, perdida a liberdade, vindo o título condenatório e provisório, porque ainda sujeito a modificação por meio de recurso, a ser alterado, transmudando-se condenação em absolvição, a liberdade será devolvida ao cidadão? Aquele que surge como inocente? A resposta, disse o presidente, é negativa. Caminha-se, e houve sugestão de alguém, grande juiz que ocupou essa cadeira, para a verdadeira promulgação de emenda constitucional. Tenho dúvidas se seria possível até mesmo uma emenda ante a limitação do artigo 60 da Carta de 1988 quanto aos direitos e garantias individuais.
o ministro César Peluso cogitou para, de certa forma, esvaziar um pouco a morosidade da justiça, da execução após o crivo revisional formalizado por tribunal, geralmente de justiça ou regional federal, no julgamento de apelação. Mas essa ideia não prosperou no legislativo. O legislador não avançou. Porém, hoje, quando do julgamento do HC, no Supremo será proclamado que a cláusula reveladora do princípio da não culpabilidade não encerra a garantia, porque antes do trânsito em julgado da decisão condenatória é possível colocar o réu no chilindró, pouco importando que posteriormente o título condenatório venha a ser reformado. O passo, disse presidente, me referi a Vossa Excelência, é demasiadamente largo e levará, já afirmou o ministro Gilmar Mendes, a um acréscimo considerável de impetrações, de habeas corpus, muito embora também seja dado constatar que o esvaziamento dessa ação nobre no que vinga a autodefesa, considerada grande avalanche de processo, e se busca uma base, seja qual for, para o não conhecimento da ação, nomenclatura esta que se refere a recursos, não conhecimento, considerados os pressupostos de recorribilidade. Peço vênia para me manter fiel a essa linha de pensar sobre o alcance da Carta de 1988 e emprestar algum significado ao princípio da não culpabilidade. Qual é esse significado, se não evitar que se execute, invertendo-se a ordem natural das coisas, que direciona a apurar para selar da culpa prender, uma pena a qual não é ainda definitiva, e mais, não se articule com a via afunilada para ter-se a reversão, levando em conta a recorribilidade extraordinária, porque é possível caminhar-se como se caminha no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo para o provimento do recurso especial do extraordinário. Já agora, presidente, assento tampouco merece prosperar a distinção entre as situações de inocência e não culpa. A execução da pena fixada mediante a sentença condenatória pressupõe a configuração do crime, ou seja, a verificação da tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. É dizer, o implemento da sanção não deve ocorrer enquanto não assentada a prática do delito. Raciocínio em sentido contrário implica negar os avanços do constitucionalismo próprio ao Estado democrático de direito. Nas palavras de Gustavo Henrique Badaró, não há diferença de conteúdo entre presunção de inocência e presunção de não culpabilidade. As expressões inocente e não culpável constituem somente variantes semânticas de um idêntico conteúdo. É inútil e contraproducente a tentativa de apartar ambas as ideias, se é que isto é possível, devendo ser reconhecida a equivalência de tais fórmulas. Procurar distingui-las é uma tentativa inútil do ponto de vista processual. Buscar tal diferenciação apenas serve para demonstrar posturas reacionárias e um esforço vão de retorno a um processo penal voltado exclusivamente para a defesa social, que não pode ser admitido em um Estado democrático de direito.
Prossigo. O princípio da não culpabilidade é garantia vinculada pela lei maior ao trânsito em julgado, de modo que a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal não comporta questionamentos. O preceito consiste em reprodução de cláusula pétrea, cujo núcleo essencial nem mesmo o poder constituinte derivado está autorizado a restringir. Essa determinação constitucional não surge desprovida de fundamento. Coloca-se a preclusão maior como marco seguro para a severa limitação da liberdade ante a possibilidade de reversão ou atenuação da condenação nas instâncias superiores. O problema adquire envergadura maior quando considerada a superlotação dos presídios, destacada pelo Pleno ao apreciar a liminar pleiteada na arguição de descumprimento do preceito fundamental 347 de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de fevereiro de 2016. Naquela oportunidade, constatou-se o exorbitante número de cidadãos recolhidos provisoriamente, a salientar a malversação do Instituto da Custódia Cautelar e, consequentemente, a inobservância do princípio da não culpabilidade. Inverte-se a ordem natural para prender e depois investigar. Conduz-se o processo criminal em automatismo incompatível com a seriedade do direito de ir e vir dos cidadãos. Daí se extraía a importância do marco do trânsito em julgado, em cenário de profundo desrespeito ao princípio da não culpabilidade, sobretudo quando versada a constrição cautelar, descabe antecipar com contornos definitivos, execução da pena, a supressão da liberdade. Deve-se buscar a solução consagrada pelo legislador nos artigos 312 e 319 do Código de Processo Penal, em consonância com a Carta da República e presente outra garantia constitucional, a do inciso 66 do artigo 5º. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. A via de acesso a este tribunal para a salvaguarda da liberdade tem se estreitado sem respaldo constitucional. Em vez de incisivo na tutela de princípio tão caro ao Estado Democrático de Direito, o Supremo vem viabilizando a livre condução do processo persecutório por instâncias inferiores. O quadro reforça ser imprescindível a adoção de postura fidedigna e rigorosa na conformação dos casos autorizadores da custódia antes da preclusão maior da sentença condenatória. Não se pode antecipar a culpa para além dos limites expressos na lei maior, quando o próprio processo criminal é afastado do controle do Supremo. Em resumo, suprime-se simultaneamente a garantia de recorrer solto às instâncias superiores e o direito de vê-la tutelada a qualquer tempo por este tribunal. A harmonia do artigo 283 do Código de Processo Penal com a Constituição Federal é completa, considerados os contornos do princípio da não culpabilidade. Sob a ótica do perigo da demora, não há que se tergiversar em face da iminência de prisão ou efetivo recolhimento de milhares de indivíduos. E nem todos, como foi ressaltado da tribuna,
são acusados de haver cometido os denominados crimes de colarinho branco, antes da preclusão maior da sentença condenatória. O direito de ir e vir não fica submetido a esta ou aquela fase processual. Se essa temática não for urgente, desconheço outra que o seja. Salta aos olhos a presença dos requisitos para o deferimento da medida cauteladora. Ante o quadro, implemento a liminar pleiteada na ação declaratória de constitucionalidade número 43, para, reconhecendo a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, determinar a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual. Consequentemente, defiro a medida cauteladora em extensão maior do que o requerido na declaratória número 44, faço na 43, na qual somente se busca a suspensão da execução antecipada da pena quando determinada por órgãos fracionários de segunda instância, com base no acórdão do habeas corpus 126.292, ignorando o disposto no artigo 283 do Código de Processo Penal. O pronunciamento abrange também o pedido sucessivo, formulado na ação declaratória de constitucionalidade 43, no sentido de aplicar, analogicamente ao prescrito no artigo 319 do Código de Processo Penal, medidas alternativas à custódia quanto ao acusado cuja decisão condenatória não tenha alcançado a preclusão maior. É que se pretende, em última análise, realinhar a sistemática da segregação ao disposto na literalidade do artigo 5º, inciso 57 da Lei Maior. Explico. O manejo de providências diversas da custódia pressupõe a impossibilidade de recolher-se indivíduo antes do trânsito em julgado do pronunciamento, situação na qual cabe ao magistrado cautelarmente impor a preventiva ou outras medidas veiculadas na norma processual. O pedido subsidiário apenas evidencia que, antes do exaurimento dos mecanismos recursais, surge imprópria a prisão do réu, salvo ser configurados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Essa sistemática é suficientemente restaurada com o reconhecimento da constitucionalidade do preceito em jogo, cujas balizas direcionam a excepcionalidade da constrição. Passo a apreciar o requerimento liminar formulado na ação declaratória de constitucionalidade número 43, concernente ao condicionamento da execução provisória, se é que esta Corte, guarda maior da Carta da República, a admitirá, da reprimenda ao julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao analisar o habeas 126.292, a maioria então formada destacou o baixo grau de reforma das sentenças penais condenatórias nos tribunais superiores, como fundamento para a execução antecipada. Observou que a condenação dos réus em segundo grau de jurisdição estabelece certezas jurídicas suficientes à superação do óbice da não culpabilidade. Embora argumentos metajurídicos não me seduzam para a transposição do texto constitucional, é necessário atentar para o perfil institucional do Superior Tribunal de Justiça.
considerada a reviravolta do entendimento do Supremo sobre o tema. Os desdobramentos normativos decorrentes do advento da Carta de 1988 gradativamente colaram aos processos judiciais em trâmite neste tribunal contornos e consequências de processos objetivos, inclusive no tocante às ações de índole subjetiva. Conferiu-se ao Supremo faceta típica de Tribunal Constitucional, dificultando o acesso do jurisdicionado. O Superior Tribunal de Justiça consolidou função uniformizadora relativamente à legislação federal, espaço prioritário de aplicação do direito penal. Percebam serem os códigos penal e de processo penal leis federais. Cumpre-lhe ao superior examinar a correta interpretação da lei penal sob o ângulo da configuração dos substratos do delito, sendo admissível o recurso especial por simples divergência jurisprudencial. Ao assim atuar, o superior funciona como verdadeiro tribunal de cassação, apesar de lhe serem vedadas incursões fático-probatórias. É que o direito penal não se limita à análise de fatos, abrangendo também normas essenciais para a configuração da culpa. A evolução da teoria do crime aponta para o abandono do causalismo, a revelar o equívoco daqueles que equivalem o direito penal ao exame do fato, sobretudo no tocante à culpabilidade. Observem algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça em matéria penal. Consolidou-se, por exemplo, a tese de que o aumento da pena base, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis, depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos vinculados ao tipo. Com alicerce nesse entendimento, tem-se a diminuição da reprimenda em inúmeros processos nos quais verificado o que se assenta como dupla punição. Naquele tribunal também se assentou que a caracterização da continuidade delitiva exige o preenchimento de requisitos de ordem objetiva e subjetiva. Recurso ordinário em habeas 43601-DF, relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura, sexta turma, acórdão publicado DJ eletrônico, 18 de junho de 2014. O superior proclamou-se indispensável no delito de corrupção passiva o nexo de causalidade entre a conduta objeto de imputação e a prática de ato funcional de competência do servidor, precedente da lavra da ministra que hoje toma posse como presidente do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz. O tipo penal foi interpretado não apenas sob o ângulo das circunstâncias fáticas do caso, mas também ante o próprio significado da norma em jogo. Mesmo em situações mais próximas da tênue linha entre revolvimento do arcabouço fático e a revaloração da prova, o superior tem avançado para fazer cumprir a legislação pertinente, como ocorreu nos casos de desproporcionalidade da pena base. São muitos os exemplos de pronunciamentos do superior a revelarem a influência determinante em inúmeras oportunidades, considerado o regime do recurso especial e a interpretação do direito penal, sendo equivocado, totalmente equivocado, diminuir o papel exercido pelo tribunal nesse campo. Tal como ao Supremo compete a guarda da Constituição Federal, cabe ao Superior Tribunal a palavra final sobre a vasta quantidade de controvérsias
alusivas à disciplina criminal. Consectário lógico dessa estrutura é o alto grau de reversão das sentenças penais condenatórias no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Conforme se extrai do relatório estatístico do referido tribunal, a taxa média de sucesso dos recursos especiais em matéria criminal variou no período de 2008 a 2015 entre 29% e 49%. Dados apresentados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo apontam que, em fevereiro de 2015, 54% dos recursos especiais interpostos pelo órgão, e não me consta que a Defensoria Pública substitua o Estado acusador, foram, ao menos parcialmente, providos pelo superior. Em março seguinte, a taxa de êxito alcançou 65%. Os mesmos índices, não estou aqui a dizer que o tribunal que tem a maior jurisdição do país comete muitos pecadilhos, não é isso? São Paulo, né? Já que eu estou cogitando de dados relativos ao sucesso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Os mesmos índices são verificados no tocante aos habeas, na razão de 48% em 2015 e 49% até abril de 2016. Para além da argumentação metajurídica, usualmente retórica, esses dados demonstram o espaço de atuação reservado ao Superior Tribunal como intérprete definitivo da legislação federal. Percebam a função desempenhada no direito penal, considerado o papel institucional a ele conferido pela Carta Federal. Não há como aproximá-lo daquele hoje atribuído ao Supremo. É responsável o superior pela unidade do direito penal e de outros ramos no território nacional. O papel é, acima de tudo, uniformizador, a fim de que, ante os mesmos fatos, a mesma norma jurídica, não prevaleçam decisões conflitantes dos 27 tribunais de justiça e dos 5 regionais federais. Sem uniformização, né, é um ledo engano à unidade do direito. Se este pleno suplanta no controle objetivo de constitucionalidade, o que não acredito, a literalidade do artigo 5º, inciso 57 da Lei Maior, admitindo a gradação da formação da culpa para fins de incidência da garantia em jogo, é necessário admitir que a certeza jurídica não ocorre em segunda instância, mas sim perante o Superior Tribunal de Justiça. Caso vencido na extensão maior do voto, defiro a liminar para, reconhecendo a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, determinar a suspensão de execução provisória de réu cuja culpa esteja sendo questionada no Superior Tribunal de Justiça, bem assim a libertação daqueles presos com alicerce em fundamentação diversa. É como voto, presidente. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência está concedendo, implementando a cautelar nos termos enunciados em no maior voto. extensão inicialmente, mas presente um princípio muito caro aos senhores advogados, que é o princípio da eventualidade, né? Vou adiante para acolher o pedido sucessivo. Pois não, isso ficou bem claro. Então, agradecendo a presença de todos, está encerrada a sessão. O Direto do Plenário desta quinta-feira, dia 1º de setembro de 2016, fica por aqui. A cobertura completa você acompanha logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição.